Bom dia, hoje é 27 de abril de 2020, sou professora Elissandra e vou ministrar mais uma aula de gramática para vocês. O nosso assunto é uma sequência do nosso material, é um capítulo após o que nós estudamos anteriormente e fala sobre os verbos transitivos e intransitivos e objeto direto e objeto indireto. Em outros materiais, vocês poderão encontrar como predicação verbal ou também como complementos verbais, já que um assunto está totalmente atrelado ao outro. Eu não posso estudar a transitividade verbal, a predicação verbal, sem saber quais são os complementos verbais. Então, é interessante que vocês retomem, revejam esses conteúdos que em alguns materiais vocês poderão encontrar com essas nomenclaturas, com esses nomes. Mas na gramática de vocês tem verbo transitivo, verbo intransitivo e objeto direto e objeto indireto. Então, o que vem a ser essa transitividade verbal, essa predicação verbal, gente? É a relação que se estabelece entre sujeito e verbo e verbos e complementos. Então, essa relação estabelecida entre sujeito e verbo e verbos e complementos é o que eu chamo de predicação verbal, de transitividade verbal. Então, os verbos, eles precisam ou não de complemento. Então, existem aqueles verbos que não precisam de complemento, o verbo por si só já tem um sentido completo, que é o caso dos verbos intransitivos, ou seja, eles não precisam de complemento para ter sentido completo. Diferentemente dos verbos transitivos, que pedem, que precisam de complemento. Esse complemento eu chamo de objeto. Então, o nome dos complementos verbais são chamados de objeto. Se esse complemento verbal ele completa o sentido de um verbo por meio de uma preposição, então eu chamo esse objeto de objeto indireto, logo o verbo transitivo indireto. Se esse objeto não completa o sentido desse verbo sem preposição, se ele completa sem a presença da preposição, então eu chamo de objeto direto. Ele não precisa da preposição para completar o sentido do verbo. Então percebam que a diferença entre objeto direto e objeto indireto é a presença da preposição. Então, se a preposição complementando, iniciando esse objeto, então esse objeto é um objeto indireto, logo o verbo será verbo transitivo indireto. Então, eu chamo verbo transitivo direto aqueles que têm como complemento verbal o objeto direto, ou seja, ele não precisa da preposição para dar sentido completo. E eu chamo de verbo transitivo indireto, aquele que pede um complemento por meio de uma preposição. Esse complemento é o objeto, é o complemento verbal, e eu chamo de objeto indireto. Então, atenção para a presença da preposição, porque ela faz diferença para que você classifique esse objeto como direto ou indireto e, sucessivamente, esse verbo como transitivo direto e transitivo indireto. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Para a gente entender melhor percebam aqui. Os pássaros fazem seus próprios ninhos. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o verbo dessa oração? A primeira coisa que você tem que fazer é localizar o verbo na oração.
A segunda oração que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. A natureza está necessitando de mais respeito. Então, mais uma vez, observe a presença do verbo. E outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, essas duas orações aqui, ó. A flor nasceu e o menino chorou. Então, vamos analisar melhor essas orações, localizando aqui as orações.